Olá! Como colocar uma calha dentro de uma obra com treliça sem estragar a obra? Muitas vezes a gente vê umas maluquices onde fazem um rebaixo na calha, na região que vai ter a calha de uma tesoura, estragam a tesoura e aí consegue colocar uma calha só por questão estética, mas fica uma calha que por ter uma posição errada, pode estragar o restante da estrutura, pode enfraquecer muito a treliça por causa disso. Ok? E é um problema fácil de contornar, e é um problema que o conhecimento de estruturas vai contornar, mas como isso aqui é muitas vezes feito pelo serralheiro lá Zé, de qualquer jeito, e o engenheiro deixa passar, ou pior ainda, o engenheiro é um Zé também, e daí só o serralheiro fala, rebaixa ali, e ele rebaixa porque ele viu que era para fazer assim, e faz, e dá erro, é um problema. Então, a questão aqui é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho essa obra aqui, ó. Eu tenho uma tesoura chegando no topo de um pilar e a ideia do serralheiro é rebaixar aqui e colocar um monte de montantes assim. Infelizmente já vi algumas obras desse jeito e isso aqui é uma maluquice. Por que é uma maluquice? Bom, somatório de força em nó, isso é uma questão básica de engenharia. Somatório de força em nó aqui, 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 aqui. Todas as barras aqui ó, estão aqui para bonito. Nenhuma barra dessas tem função estrutural nenhuma, porque elas só estão na vertical e para uma estrutura de triângulos e treliça funcionar, eu preciso necessariamente, sem exceção, não importa o que aconteça, não importa o que a obra seja, não importa que eu preciso colocar uma calha ali, não importa que fica feio, triângulos, ok? Isso é obrigação, ok? Então a primeira coisa é que todos esses montantes aqui ó, e nada é a mesma coisa. Ok? Agora, somatória de força em nó aqui, ó, eu só tenho uma barra em Y e uma barra em X. O que acontece? Essas duas barras aqui ó, também não tem nenhuma função estrutural a não ser suportar a calha. Então, no dimensionamento da treliça, é como se eu tivesse isso aqui, ó, a treliça apoiada na ponta do pilar. O que com certeza não vai dar uma... Primeiro, vai gerar uma rótula naquele ponto. E segundo, vai dar uma área muito pequena de contato e esse montante tem que exportar toda a carga sozinho e vai gerar uma rótula nessa região. Então, é um método horrível de fazer esse treliçado. Ok, isso que não pode ser feito porque estraga, enfraquece muito a treliça. Eu poderia ter uma treliça que tem um momento de P ao quadrado sobre 12, que vai para P ao quadrado sobre 8. Por causa disso aqui, eu posso ter uma treliça que passaria com um perfil de 3 milímetros e eu precisar de um perfil de 4,75 só por causa disso. Entendido? Isso aqui pode dar um superdimensionamento pesado, porque é uma maluquice pesada, tá? Outra coisa que pode ser feita, já vi várias vezes ser feito, isso aqui, ó. Faz o triângulo ainda, mas aqui tem um problema, que é o quê? Somatório de forças nesse nó aqui, ó. Só tem uma barra em Y, essa barra não serve para nada. Ok? Novamente vai gerar o mesmo problema. Se eu fizer um rebaixo no banzo, ou seja, o banzo está aqui e eu só cortar ele e descer, eu estraguei o banzo. Ele não tem mais função estrutural nenhuma. Novamente vai gerar o mesmo problema, que essa barra aqui não tem função, essas duas vão ter função. Eu vou ter uma rótula nessa região aqui e basicamente a minha estrutura como um todo está rotulada na ponta do pilar, ok? Acontecendo isso, basicamente eu enfraqueci consideravelmente a minha estrutura novamente. Então, rebaixar o banzo em linha reta paralelo ao outro banzo não pode ser feito, isso aqui estraga a estrutura, tá? E isso aqui é fácil contornar, tá? Muitos falam, mas eu tenho que rebaixar porque senão eu tenho uma calha pequena. Beleza, tá? Vou comparar isso aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar que originalmente eu tinha uma calha de 400 cm². Ok, uma calha digamos, usual, aí depende de cada caso, mas uma calha usual. Como que eu poderia contornar mantendo uma calha grande? O primeiro método que eu posso fazer, claro, o primeiro método errado, que é problemático, mas às vezes é suficiente, é o seguinte. Eu só não faço rebaixo e coloco uma calha ali. O que vai acontecer? Eu vou ter uma calha menor. Tá? Então, ao invés de ter 400, eu tenho 174 cm². É menos da metade. Tá? Mas dessa maneira aqui, ó, eu tenho um sistema de triângulos eficaz. Então, estruturalmente falando, esse método é eficaz. Ele pode não ser eficaz na parte de hidráulica, de escoar água o suficiente. Mas esse é o primeiro método que pode ser feito. Próximo método que eu posso fazer, ao invés de fazer uma calha que está com 20 de largura, eu posso, quem sabe, fazer uma calha com uma inclinada aqui, ó, ela desce aqui, ó. Esse banzo aqui, ó, eu dobro levemente ele, mas mantenho todos os nós aqui, ó, com pelo menos 3 peças. Mantendo a ligação aqui, ó, aumentando a altura, eu consigo fazer tranquilamente uma calha que tinha 164 e para 335. E claro, a questão é que na verdade, se eu fizer essa calha com 25 de altura eu consigo mais, se fizer com 30 de altura eu consigo mais, ok? Só a questão é que eu posso rebaixar essa região aqui. Eu vou perder um pouquinho do engaste no pilar, mas é muito menos de perda do que eu teria fazendo aquela maluquice que perderia totalmente, né? Que eu vou perder uns 10% do engaste.
ok? O que vai aumentar um pouquinho o momento em 5, 10%, ok? Então uma coisa mais tranquila, uma chapa 3 vai para 3,35, ok? Não é tanto quando uma chapa 13 para 4,75, beleza? Outra coisa que eu posso fazer ao invés disso é só alargar a calha, ok? Eu posso simplesmente alargar a minha calha, ok? Eu alargo minha calha, faço ao invés de 20, faço com 30, tá? Quando aumenta a largura, como ela é inclinada, eu também vou aumentar um pouquinho a altura total da calha e também eu tenho uma pequena vantagem nisso. Mas eu teria que alargar, sei lá, para 40, 45 de largura para conseguir uma largura suficiente para fazer essa conexão. Mas é uma possibilidade. Outra possibilidade que eu tenho ainda, dependendo de cada caso, é colocar a calha por fora, fazendo esse mecanismo aqui. Ó. Lembrando que esse mecanismo aqui ó, tem que conectar aqui atrás para não gerar um momento nesse banco aqui. Mas é uma possibilidade, eu coloco a calha por fora do meu galpão. Ok? E daí eu faço calha do tamanho que eu quiser. E pouco importa. E eu não tenho que passar entrelaça nenhuma. E tranquilo, eu posso ajustar essa calha na altura que eu quiser. Eu só vou ter uma diagonal e uma barra aqui, ó, lateral, que inclusive pode passar por fora da superfície. Ok? Isso é tranquilo. Então isso aqui é outro método. E por final, eu posso fazer o quê? Eu posso inverter essa diagonal. O que muda quando eu inverto essa diagonal? Basicamente o que vai mudar é que daí essa região aqui, ó, já, mesmo digamos, que eu tivesse a barra vindo até aqui, ó, essa barra aqui, onde se encontraria com essa barra aqui, ó, já não teria somatório de forças. Então o que vai acontecer é que são essas duas barras aqui, ó, que conectam ao pilar. E essas duas continuam inteiras. Okay? Nesse caso aqui eu posso fazer um rebaixo dessa maneira aqui e não é problema. Agora, se fosse invertido não poderia, porque eu tenho que ter duas barras conectando ao pilar para gerar uma continuidade. Ok? O que estava acontecendo aqui, ó, é que se eu só voltar para a peça original aqui, ó, mas aqui eu só tinha essa barra, eu só tenho essa barra aqui, ó, porque essas barras aqui não tem função nenhuma, ok? Aqui eu só tenho essa barra aqui, porque essas três barras aqui não tem função, porque elas não ligam a treliça ao pilar. Eu tenho que ligar a treliça, as partes que estão fazendo triângulos com o banzo em linha reta, com a banzo em linha reta, com o pilar, ok? E dessa maneira que eu consigo. Então isso aqui é uma maneira, tá? O ideal realmente que eu recomendaria como base é ou a calha por fora, ou alternativamente eu recomendaria rebaixo do banzo aqui, porque mantém uma rigidez maior. Tá? Mas esse método aqui ó, eu vou ter uma rigidez também. O problema é que ao invés de ter uma rigidez de equivalente, no caso aqui, ó, a uma altura sei lá, de 55, eu vou ter uma rigidez equivalente a uma altura de 37. Eu vou perder boa parte da rigidez, mas é uma possibilidade. Ok, eu vou perder aqui uma certa rigidez, né? Mas funciona, eu reforço um pouco mais isso aqui ó, e ok, dá para fazer. Se eu for conectar pelo lado, mesma coisa. Eu não posso fazer isso aqui. Tá? Não só não posso fazer isso, digamos, esse aqui, se eu fizer esse aqui até vai, só que eu vou ter uma conexão muito pequena. Tá? Outra coisa que isso aqui eu poderia fazer, ou se eu fosse colocar a calha aqui dentro, eu não poderia, sei lá, rebaixar isso aqui e colocar só um monte de montante. Não funciona, tá? Então, uma possibilidade que eu teria é assim. Só que fazendo assim, eu acabo tendo uma área de contato muito pequena. Complica. Tá? Uma outra possibilidade que eu tenho, ao invés disso, é alargar a calha também. Né? Então eu tenho o pilar com platibanda, eu alargo aqui ó, até chegar na tesoura. É uma possibilidade, porque eu mantenho a minha treliça normalmente e a calha fica apoiada no pilar. E é uma eficiência tranquila e eu não vou ter problemas com isso. Ok? A treliça continua inteira, eu ligo ela em dois pontos do pilar, gero um engaste e tenho uma estrutura adequada. Outra possibilidade que eu tenho aqui, ó, tá? Aqui por exemplo eu tenho 310 centímetros quadrados, com uma calha sabe, de 35 de largura, mas alternativamente eu posso pegar a altura do pilar. Lembrando que o meu pilar vai ter uma certa conexão aqui, ó. Deixa eu pensar daqui, ó, desse ponto aqui, ó, tá? Desse ponto aqui, ó. O meu pilar vai ter uma altura aqui de conexão de 55 de altura, né? Mas lembrando que o crítico aqui, ó, o pescoço vai ser de 50. Então eu vou desenhar um círculo com 50 e eu posso rebaixar essa região aqui, ó, no meu pilar para aumentar. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Desenhei meu círculo aqui, ó. Coloquei essa região aqui do pilar para fora do círculo, então eu posso fazer uma calha mais alta aqui. Tá? Posso aumentar a profundidade dessa calha aqui ó, e deixar ela inclinada. É uma modal um pouquinho mais complexa, mas eu posso fazer tranquilamente. E aí eu tenho a tesoura chegando aqui no pilar tranquilamente, eu posso manter minha continuidade aqui, posso colocar chumbadores, só inclino esse pilar. Também é uma possibilidade. Tá? E por fim, eu tenho até outras possibilidades. Por exemplo, eu poderia simplesmente colocar um cano a cada 2 furos, ok? E passar a calha lá de cima com uma inclinação maior, tá? Porque a principal questão é, eu preciso de uma calha de uma área grande para ter uma inclinação pequena. Se eu fizer uma inclinação maior, eu posso ter uma calha mais baixa. Ok? Tá? Então se eu fizer uma inclinação maior, tá? Nesse caso aqui até demonstrei essa inclinação aqui, ó. Se eu puxar a linha de 1 metro aqui, ó, para ter inclinação, eu teria uma inclinação só de 13,5%, né? Então é uma inclinação bem pesada mesmo, certo? A inclinação no caso é 0,5%, tá? Uma inclinação de 13,5%, dá para fazer uma inclinação de 5% aqui tranquilamente, como a calha começa aqui
e desce e depois se conecta embaixo do banzo, tá? E a cada duas, então essa calha que cai para a direita, essa cai para a esquerda, se encontra nesse cano. Aqui vai cair para a esquerda, se encontra nesse cano e claro, vai ter outra calha caindo para a direita. Ok? Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Só a questão aqui principal é: jamais, nunca faça uma coisa dessas. Isso aqui estraga a sua treliça. Ah, mas o software superdimensiona. Não, o software operado por um retardado que faz isso superdimensiona, porque isso aqui não faz sentido. Ok? O software operado por um maluco que faz isso superdimensiona, porque isso aqui não faz o menor sentido. Isso aqui vai entupir de erros, e é para entupir de erros porque é um aviso que você está fazendo bobagem. Ok? Agora, você faz uma coisa assim, ó, e naturalmente a estrutura fica mais efetiva. Fica mais efetiva. Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Mas sempre respeite. Por que essa treliça está de pé? Por causa do mecanismo de triângulos formando uma treliça. Estragou o triângulo, você estragou sua treliça, ok? Não tem mais treliça ali. Você tem uma maluquice, vai falhar, realmente vai. O software vai superdimensionar, não vai. Ele está tentando salvar uma maluquice sua, ok? Essa é a questão principal, beleza? Tem várias maneiras de fazer isso, tem várias maneiras efetivas, depende de cada caso qual você vai usar. Aqui tem várias opções, sempre uma opção dessas aqui vai funcionar, ok? Só, pelo amor de Deus, não faça essas maluquices aqui, porque essas maluquices aqui estragam a sua obra, beleza? Então, por enquanto seria isso. Até a próxima.